Olá, estudantes! Hoje eu falarei sobre a revisão de conteúdos da disciplina de Práticas Discursivas da Língua Inglesa, Gêneros do Cotidiano. Vamos lá? Classificação de gêneros de Bakhtin. Bakhtin classifica os gêneros discursivos em primários e secundários, de acordo com o nível de complexidade que apresentam. Os primários se referem a situações comunicativas cotidianas, espontâneas, não elaboradas, informais, que sugerem uma comunicação imediata. São exemplos de gêneros primários: carta, bilhete, diálogo cotidiano, por exemplo. Já os gêneros secundários, normalmente mediados pela escrita, aparecem em situações comunicativas mais complexas e elaboradas, como no teatro, no romance, em uma tese científica, em palestras, entre outros. Os gêneros secundários são formados a partir de reelaborações dos primários. Então, um diálogo cotidiano, por exemplo, se relatado em um romance, deixa de ser cotidiano e primário, pois passou a incorporar características do universo narrativo complexo de uma obra literária. Os gêneros possuem um caráter instável, já que são constituídos social e historicamente. Quando essas condições históricas e sociais se transformam, também os gêneros sofrem transformações. Por exemplo, a carta, com o avanço da tecnologia, pode ser substituída pelo e-mail. Além disso, os gêneros primários podem ser absorvidos pelos gêneros secundários, como uma carta que é incluída em uma reportagem jornalística, por exemplo. Bakhtin considera o gênero do discurso primário como simples e o gênero do discurso secundário como complexo. Com relação aos tempos verbais em língua inglesa, o tempo se refere ao momento em que a ação ocorre. Se ela acontece no momento presente, no passado ou no futuro. Em inglês, nas frases afirmativas e no presente, as únicas alterações que acontecem nos verbos se limitam aos pronomes he, she e it. Quando temos uma frase afirmativa e no presente, para uma dessas três pessoas, he, she ou it, eu acrescento um S ao final do verbo. Por exemplo, she goes, he goes, it goes. O simple past é usado para indicar ações passadas já concluídas, ou seja, para falar de fatos que já aconteceram, já começaram e terminaram no passado. O futuro em inglês, por sua vez, é um tempo verbal usado para indicar ações futuras que estarão concluídas em um determinado tempo no futuro. Acrescentamos o modal will para saber que a frase estará no futuro. Exemplo, I will go. Eu irei. O would é um verbo modal que tem a função de verbo auxiliar. Como o próprio nome diz, ele tem a função de auxiliar. Nesse caso, auxiliar o verbo principal. Além disso, would é passado de will. A diferença entre o will e o would é que o will indica algo que acontecerá no futuro. E o would indica que algo aconteceria no passado. O would indica algo que aconteceria no passado. Ok? Exemplo, I will go, eu irei. E ao dizer I would go, eu iria. Já o presente progressivo, composto pelo verbo be e o gerúndio que se forma acrescentando o ing no final do verbo, é utilizado para expressar uma ação em andamento, em progressão ou não concluída. Por exemplo, the children are sleeping right now. As crianças estão dormindo neste momento. O presente perfeito contínuo ou progressivo é um tempo verbal do inglês que expressa ações contínuas desde o passado até o presente. Ou seja, ele indica ações que ainda estão inacabadas ou que terminaram há pouco tempo. Cuidado com o uso do present perfect simple e do present perfect continuous.
As principais diferenças são: no present perfect simple, trata-se de uma ação que já foi concluída ou que é permanente. Ele é formado pelo verbo auxiliar to have or has, conjugado no simple present, no presente simples, mais o past participle, particípio passado, do verbo principal. Por exemplo, I have worked on a new project. E tenho trabalhado em um novo projeto. Já no present perfect continuous, trata-se de uma ação que não foi concluída, ou seja, que ainda está acontecendo. Ele é formado pelo verbo to have or has, conjugado no simple present, no presente simples, mais o verbo to be, conjugado no present perfect, no presente perfeito, mais o gerúndio, que é o ing, do verbo principal. Exemplo, I have been working on a new project. Eu tenho trabalhado em um novo projeto. A passive voice, a voz passiva, é um tipo de construção frasal onde o sujeito é paciente, ou seja, sofre a ação da frase em vez de praticá-la. É destacado o que acontece com o sujeito, porém sem enfatizá-lo. Pense na seguinte frase na voz ativa. O navegador descobriu o tesouro. O navegador descobriu o quê? Tesouro. Para passar a frase para a voz passiva, em inglês, sempre perguntamos ao verbo que nessa frase é descobrir. Então, o navegador descobriu o quê? O tesouro. Então, na voz passiva ficará: o tesouro foi descoberto pelo navegador. Porque é a partir da pergunta para o verbo. Descobriu o quê? O tesouro. Então, o tesouro passa a ser o sujeito, né? O tesouro foi descoberto pelo navegador. A variação linguística é o resultado da língua em uso. Esse fenômeno das transformações das línguas, seja ele causado pelo tempo, seja pelo espaço, pelo meio social ou por uma situação discursiva, é chamado pelos linguistas de variação linguística. Os principais tipos de variação linguística são a variação diatópica, que está relacionada ao espaço. Quanto maior o número de falantes e maior a sua dispersão geográfica, maiores as chances de variação. A variação diatópica pode ocorrer dentro de um mesmo país ou região, ou ainda entre diferentes países. Quando pensamos em língua e Brasil, imediatamente nos vem à cabeça a grande e rica variedade linguística existente em nosso país, certo? O Brasil é um país de proporções continentais e com vários estados, o que potencializa as variedades linguísticas. Mesmo que todos os brasileiros falem português, cada região apresenta suas diferenças linguísticas e essas variedades podem ganhar forma tanto no léxico, que é o vocabulário, quanto na sintaxe, que é a estrutura da língua, ou também na fonologia, que é a pronúncia e o sotaque. Já uma variação diacrônica, relacionada ao tempo, é o conjunto de mudanças de uma língua verificadas ao longo de sua história. As línguas mudam através dos tempos, garantindo sua continuidade e se renovam para atender às novas demandas comunicativas da sociedade. A variação diastrática, ou seja, acontece no social, acontece quando as diferenças na comunicação resultam de fatores como a classe social, a idade, a origem étnica ou o nível de instrução. Por exemplo, o registro técnico, o uso de uma terminologia ou determinadas formas de construção verbal, na comunicação profissional e a gíria, ou o uso de um vocabulário próprio de determinados grupos, por exemplo, surfistas, blogueiros, etc. Na variação diafásica, ou seja, relacionada ao discurso,
quando as diferenças da comunicação resultam da situação em que se encontra o falante. O falante proficiente deve ser capaz de adequar o seu registro de língua às diferentes situações comunicativas. Uma situação formal implica em um registro de língua com mais cuidado. Já uma situação informal admite um registro de língua mais espontâneo. A variação diastrática, também chamada de variação social, ocorre quando as diferenças da comunicação resultam de fatores como a classe social, a idade, o gênero, a origem étnica ou o nível de instrução do indivíduo. Então, podemos dizer que a variação diastrática decorre, portanto, de diferenças entre os estratos socioculturais. Que isso quer dizer? Nível culto, nível popular ou língua padrão. Ou seja, são as variações que acontecem de um grupo social para o outro. A variação diastrática está relacionada com a identidade dos falantes e sua relação com a organização sociocultural e econômica da comunidade. A comunicação não verbal, como o próprio nome sugere, é aquela que acontece sem o uso de palavras faladas ou escritas. Inclui comportamentos aparentes como olhares, gestos, toques, postura, assim como mensagens menos óbvias como roupa, distância espacial entre as pessoas, etc. Em uma tirinha de uma história em quadrinhos, por exemplo, as expressões faciais e corporais e os gestos representam a linguagem não verbal. Porém, os balões de fala ilustram a comunicação verbal implícita e as atitudes das personagens. A comunicação não verbal é a comunicação que acontece sem palavras, por meio de uma linguagem não verbal e do contexto em que as pessoas estão inseridas. Para a comunicação não verbal, o que importa não são as palavras ditas, mas como elas são ditas. Existem muitos tipos de linguagem não verbal, sendo alguns deles o contato visual, as expressões faciais, o toque, o gestual, entre outros. A comunicação cinésica é estabelecida pelo corpo. Ela é desenhada por cada uma de suas partes, movimentos, gestos, posturas e expressões faciais. Todas as culturas e todas as línguas usam a linguagem corporal para se comunicar. A linguagem corporal pode ser universal. Todos nós sorrimos, piscamos, etc. O toque, por exemplo, pode ser bem aceito em algumas culturas e não em outras. Ele é bem aceito em países latinos, porém, em países asiáticos e árabes, o toque pode ser visto como falta de respeito. Portanto, é preciso entender os limites e as diferenças das linguagens não verbais para evitar mal-entendidos ou desconforto entre os interlocutores. Já o contato visual, os olhos comunicam, e muito. Não só o contato visual, ou seja, olhar nos olhos de outra pessoa, comunica sentimentos, mensagens, mas também os movimentos que fazemos com os olhos. Os olhos podem sinalizar que a pessoa está interessada no assunto, por exemplo. Você pode tentar perceber, pelo olhar de seu interlocutor, se ele está entendendo o que você diz. O olhar ainda pode demonstrar hostilidade, empatia, atração, compreensão e outras tantas mensagens. Os artefatos são mensagens transmitidas pelo vestuário, ornamentos, corte de cabelo, estilo, etc. Também são uma parte importante da comunicação. Ao adotar um determinado estilo para se vestir, você está passando uma mensagem aos seus interlocutores. As dimensões olfativas se referem aos cheiros. Também são parte importante da comunicação não verbal.
Memórias gustativas e afetivas, como aquele cheirinho da comida da vovó, ou do bolo da mãe, ou da madrinha, é uma dimensão olfativa e que se comunica de forma não verbal. E por último, e não menos importante, a comunicação prosêmica. Estuda o significado social do espaço no campo interacional, sendo determinada a partir das distâncias e proximidades que as pessoas mantêm umas em relação às outras. A escrita como produto é resultado do processo de pensar, de rascunhar e revisar. Este processo demanda habilidades específicas que nem todo falante desenvolve naturalmente. Sendo assim, é preciso ensinar como gerar ideias, o brainstorming, e planejar o texto usando recursos linguísticos como gramática, vocabulário, marcadores discursivos, organização textual e recursos estilísticos, como convenções retóricas e características de cada gênero discursivo. As atividades de pré-escrita, esboço e revisão ficam no centro do processo de aprendizagem e chega-se, então, ao produto final. Essa abordagem permite que os estudantes recebam feedback do professor e dos colegas em todas as etapas do processo e que adquiram maior consciência de sua própria produção, refletindo acerca de seus erros e acertos. Outro ponto a ser observado é trabalhar de forma contextualizada, e o uso de gêneros discursivos se presta perfeitamente a esse fim, pois toda escrita tem um propósito comunicativo e se destina a uma audiência. Podemos tomar como ponto de partida para o ensino da escrita em língua inglesa, além da escolha do foco no produto processo e o uso dos gêneros textuais, as fases a serem seguidas para um bom desenvolvimento do texto envolve a pré-escrita, o esboço, as revisões e o produto final em si, o texto. Existem diversas técnicas que podem ser utilizadas na fase de pré-escrita. É possível oferecer um estímulo ao aluno, como um vídeo, um texto, uma pesquisa solicitada previamente, perguntas afirmativas ou ainda tópicos. Em seguida, podemos utilizar a técnica de brainstorming, também conhecida como tempestade de ideias, que é a geração de ideias a partir do conhecimento e da imaginação dos estudantes. É uma atividade que pode ser executada individualmente ou em grupo, e as contribuições de ideias, palavras, expressões ou frases são feitas rapidamente e sem elaboração ou censura. Depois de as ideias serem anotadas, utilizamos técnicas de separação daquele material para que possa ser desenvolvido em um esboço de texto que será revisado e depois transformado na versão final do texto pretendido. Em seguida, podemos utilizar técnicas de pré-escrita como listar ideias, listing, escrita livre, o free writing, o agrupamento, clustering e o resumo, outline. O listing consiste em listar as ideias, tópicos e palavras para depois serem selecionadas em sublistas ou em grupos. O free writing é uma técnica onde escreve-se livremente sobre um tópico em pausa contínua, sem parar para pensar, permitindo a livre associação de ideias. O clustering consiste em agrupar os itens de acordo com as relações estabelecidas entre eles. É uma representação visual que facilita a compreensão dessas relações de forma rápida. Já o outlining, na fase de pré-escrita, é um planejamento contendo os pontos principais, ou seja, o propósito do texto e a quem se destinam. A organização de uma possível ordem de parágrafos, de forma que façam sentido, ajudará bastante na produção do texto. E para ouvir,
Temos também algumas técnicas de listening. Quanto mais expostos a ouvir áudios na língua inglesa, mais estaremos imersos em um ambiente que propicia a potencialização do aprendizado. Ao ouvir coisas diferentes em contextos diferentes e com uma periodicidade cada vez mais acentuada, nos permitimos mergulhar num universo de diferentes sotaques que se ampliam e ampliam nossa percepção acerca do idioma. Show, professora! Mas como eu faço isso se estou no Brasil e não sei quase nada? É mais fácil do que você imagina. E o melhor é que você pode e deve fazer isso por meios aos quais você se identifique e goste. Isso irá catalisar seus resultados, como, por exemplo, ouvir músicas do seu gosto, filmes, séries, podcasts, etc. E como ouvir esse listening? Primeiro, você ouve e faz um pre-listening, ouvindo para associar o vocabulário. Em seguida, você ouve a essência para saber do que se trata. Então, você ouve novamente para verificar se compreendeu as informações adquiridas e, por último, você escuta o áudio mais uma vez para encontrar uma informação detalhada. Legal, não é mesmo?